Beleza, pessoal, vamos fazer um videozinho aqui de anatomia, tentar dar continuidade, nos assuntos, botar em dia aí a matéria. Vou falar um pouco, fazer um vídeo aqui explicativo sobre a laringe. Antes de eu começar, eu quero deixar claro a seguinte informação. Nenhum dos vídeos desse canal tem por propósito substituir o material didático dado pelo professor. É simplesmente uma complementação, é só para complementar o conteúdo, certo? Sempre vai valer o que o professor diz em sala de aula ou o que está no material dele. Isso aqui é uma forma de ajudar a entender o assunto, é só complementário isso aqui, beleza? Então vamos lá, a gente pode considerar anatomicamente que a laringe está localizada a nível anterior e medial do pescoço. A laringe, ela tem uma função indispensável na fonação, já que nela se originam as cordas vocais, e é uma estrutura que permite o passo ou a passagem de ar, na qual esse ar inspirado para o intercâmbio gasoso e expirado para eliminar o CO2 do nosso corpo. Outra informação interessante sobre a laringe é que ela está localizada mais ou menos entre C3 e C6. A laringe se inicia por baixo do osso hioides. Nós vamos representar aqui o osso hioides, ok? O osso hioides com seus chifres ou cornos ou cuernos em espanhol. Aqui nós temos o osso hioides e por baixo do osso hioides nós vamos encontrar os cartílagos ímpares da laringe. Isso é importante repassar. A laringe é uma estrutura fibromuscular e elástica ou fibromuscular ligamentosa, ou seja, ela está constituída por cartilagens, por músculos e por ligamentos. Nós vamos ver os três. A porção cartilaginosa da laringe, as cartilagens da laringe se pode classificar em cartílagos pares e cartílagos ímpares. E em algumas outras nomenclaturas se utiliza cartílagos principais e cartílagos acessórios. Eu vou usar aqui como acessórios e principais. Eu realmente não estudei dessa forma, eu não gosto dessa forma, eu estou acostumado com pares e ímpares, mas o professor trabalha com acessórios e principais. As cartilagens principais são tireoide, que nós vamos representar, cricoides e epiglote e os dois aritenoides, ou seja, são os três ímpares e um par, ok? E os acessórios são os demais ímpares, o cuneiforme, o corniculado e os... esqueci o nome deles aqui, mas daqui a pouco a gente lembra, quando for falar deles. Então vamos representar aqui primeiro o cartílago tireoide. O cartílago tireoide, ele tem uma forma que os anatômicos gostam de dizer que ele se parece a um escudo de guerreiro, aqueles escudos daquelas guerras de 1800 e lá vai pelota, Então ele vai ter uma escotadura superior, depois ele desce assim e forma um corno, um chifre, E do outro lado ele faz a mesma coisa. Aí, ok? Vai descender e vai constituir o seu corno inferior para depois voltar a subir, formar uma ondinha, voltar para formar o outro corno inferior. Ficou um pouco torto aí, mas
não dá nada não, ok? Na sua linha média, ele apresenta uma linha, né? Um processo na linha média. Então assim seria mais ou menos o cartílago tiroideo. Lembrando que a tiroide vai estar por baixo desse cartílago, certo? Tem o cartílago tiroide e a glândula tiroide, são duas estruturas distintas. A nossa segunda estrutura, o nosso segundo cartílago é o cartílago cricoides. O cartílago cricoides, ele é descrito como um anel de selo, um anel que, lembra daqueles anéis que a gente assiste alguns filmes históricos, né? E os anéis que os reis usavam para selar cartas, o papa, aqueles anéis antigos. Eu achei um anel aqui guardado que ele é mais ou menos parecido, né? Não tem absolutamente, essa parte não tem nada a ver, é como se fosse realmente um escudão, só que a sua cara anterior ela é assim, ou seja, apresenta um arco, e a cara posterior desse cartílago vai ser larga, certo? Vai ter a forma de um anel de selo. Nós vamos representar aqui a cara anterior dele, ou seja, a porção do arco, o arco do anel. Vai ser assim. Observe que esse anel, esse arco, ele está se articulando com os cornos inferior da glândula tiroide. Isso aqui é cornos superiores e isso aqui são os cornos inferiores. Então, o cartílago cricoides se articula com o cartílago tiroide por meio dos seus cornos, ou cuernos em espanhol, também pode se denominar astas, inferior da glândula tiroide, do cartílago tiroides, ok? O nosso terceiro cartílago ímpar, ou cartílago principal, seria o cartílago epiglótico. O cartílago epiglótico, ele tem uma particularidade que ele se assemelha, eu vou fazer nessa folha aqui, ele se assemelha a uma folha de árvore, ok? Assim, mais ou menos, uma folha, segundo os anatomistas, né? E aí ele tem um processo no meio chamado tubérculo epiglótico. E essa porção inferior se chama talo, em espanhol, talho, ok? A epiglote vai se articular com o cartílago tiroides pela cara posterior da tiroide, ou seja, que a cara anterior da epiglote está se articulando com a cara posterior da tiroides. Repito, cartílago epiglótico na sua cara anterior se articula com a cara posterior da epiglote, certo? Então o que a gente consegue ver aqui? A gente só consegue ver que ela se projeta aqui por cima, já que a sua região do talo está por trás dessa região aqui que a gente não vê, está por trás, certo? E ele se projeta por cima do osso hioides, ok? Assim seria mais ou menos a nossa epiglote, de forma representativa, beleza? Nossa epiglote. Então aqui nós já temos os três principais cartílagos ímpares, ou melhor dito, os três cartílagos ímpares da nossa tiroides: cartílago tiroideo, cartílago cricoideo e cartílago epiglótico, ok? Para a gente ver os cartílagos pares e o cartílago aritenoides, que faz parte dos cartílagos principais da tiroide, da laringe, nós vamos representar esse mesmo desenho, só que visto de forma posterior, beleza? Vamos começar pela epiglote. Vamos fazer a epiglote assim, um pouquinho maior, epiglote aqui. Agora sim, nessa vista nós vamos conseguir ver ela
inteira. O que nós não vamos ver é o tubérculo, porque o tubérculo está na cara anterior, certo? Por cima aqui nós teríamos o osso. Eu vou fazer ele aqui assim só para... vai ficar parecendo 2 chifres no negócio, mas é só para saber que ele está aí. O osso hioides, certo? Depois nós vamos ter o escudo, ou melhor dito, o cartílago tiroideio, que nós vamos representá-lo assim. Aqui o corno superior, aqui o corno superior, e logo ele descende para constituir o corno inferior. Do outro lado, a mesma coisa, e ele forma o corno inferior, certo? A linha média ou processo médio está tampado pela epiglote e também se vê na cara anterior. Vamos lembrar uma outra estruturinha aqui, que numa vista lateral se vê muito melhor, que é aqui na frente do cartílago tireoide. Nós temos uma eminência, uma prominência, denominada prominência laríngea, que é essa estrutura que a gente encosta no pescoço, né? Que é mais saliente nas pessoas do sexo masculino, do sexo biológico masculino. E também é denominado em espanhol como manzana de Adán. Eu não sei se em português, acho que é pombo de Adão ou plomo de Adão, é alguma coisa assim. Enfim, então vamos representar aqui por baixo da epiglote e por baixo do nosso cartílago tireoides, o cartílago cricoides. Isso é uma vista posterior, então nós vamos ter a estrutura quadrilátera do cartílago cricoides. Anteriormente nós vemos o aro do cartílago cricoides e na parte posterior nós vamos ver a lâmina dele. Essa é a terminação, a terminologia, ou seja, ele é um aro de forma anterior e na cara posterior ele é uma lâmina, é como se fosse assim, certo? E aqui seria anterior e aqui seria posterior, e isso é uma vista lateral, ok? Então nós vamos ver isso aqui na cara posterior dele. Na cara posterior, então, nós vamos ter fazer aqui para ficar mais retinho possível. Aqui e aqui assim mais ou menos, e aqui a sua porção mais quadradona, né? O que nós podemos observar? A articulação do corno inferior com o cricoides, igual aqui, articula o cricoides com o cartílago tireoideio, ok? Esse cartílago cricoides, na sua cara posterior, ele apresenta uma espécie de um processo, vamos dizer assim, que são umas protuberâncias que vai ser local de inserção muscular depois, certo? Depois a gente vai ver a musculatura laríngea também, tá bom? Ok, então nós temos aí os 3 cartílagos. Agora vamos entrar no 4º cartílago, que é o primeiro cartílago par dessa estrutura, porém é considerada pelo professor, ou pela literatura que ele usa, melhor dito, como cartílagos principais, certo? Vou fazer aqui rapidinho. Cartílagos principais, certo? Seria o cartílago tireoideio, que nós já representamos, tireoideio, ok? Tá aí. Cartílago cricoides, que está aqui, posterior e anterior. Cartílago epiglótico, que está aqui, anterior, está aqui, posterior. E agora o cartílago
aritenoides, ok? Esses cartílagos aritenoides é par, são dois, o aritenoides é par, e esses aqui são impares, ok? Só existem um de cada, e daqui para baixo todos os que eu citar serão pares. Os cartílagos aritenoides são duas estruturas em forma de pirâmide. Eles têm uma forma assim, ok? São dois, essa seria a sua estrutura. Então eles possuem a sua base e o seu vértice, ok? As suas bases laterais e mediais apresentam dois processos denominados processo vocal e processo muscular. Essa cartilagem também apresenta uma ranura em sua estrutura que divide ele em superior e inferior, ok? Vamos lá. O cartílago aritenoides, então, em sua porção basal, se articula com o cartílago cricoides, certo? Para que ele se articule, toda estrutura articular tem que ter uma faceta articular. Então, repetindo, aqui nessa articulação existe uma faceta articular, certo? E aqui em cima, nessa nova articulação que nós vamos fazer, também existe uma faceta articular. Então aqui nós temos uma articulação aritenocricoideia, que é a articulação do cartílago aritenoides com o cartílago cricoides. Eles estão se articulando aí, ok? E aqui o outro, certo? Os dois cartílagos aritenoides, ok? Como nós dissemos, o cartílago aritenoides apresenta um processo denominado processo vocal e um outro denominado processo muscular. Lembrando que isso é uma vista posterior, portanto esse processo é medial e esse processo é lateral, ok? Na base, no ápex, e aqui até aqui nós concluímos os denominados cartílagos principais, ok? Tiroides, cricoides, epiglotes e o par de aritenoides. Os próximos cartílagos agora são cartílagos acessórios. Nós vamos ter na região apical do cartílago aritenoides o cartílago cuneiforme se articulando com o aritenoides. É um cartílago que tem forma de corno, eu disse cuneiforme, mas é corniculado, desculpa, o cuneiforme é outro, é corniculado, ele tem forma de corno e ele se posiciona dessa maneira, ok? Vamos representar ele aqui, cartílago corniculado, cartílagos corniculados, um de cada lado. Esses são os cartílagos corniculados. O terceiro, o próximo cartílago par e último e acessório, o último acessório que eu vou trabalhar, mas também existe os cartílagos sesamoides, mas que não é muito explorado na literatura e não tem muita importância. O próximo cartílago é o cartílago cuneiforme, agora sim, e ele está localizado, ele não está articulado com nenhuma estrutura, mas ele está localizado em uma prega em português ou um pliegue em espanhol, que é o denominado pliegue ariteno-epiglótico, ou seja, é uma estrutura que conecta o cartílago aritenoide com o cartílago epiglótico, certo? Dos dois lados, são pares. E esse cartílago vai estar localizado nessa prega, tá? Nesse pliegue, nessa estrutura aí, ok? Essa seria a nossa, os nossos cartílagos pares e ímpares, ou os nossos cartílagos principais e acessórios, beleza?
Vamos fazer a parte de ligamentos. Eu vou trazer o ligamento em outro vídeo para não ficar muito extenso.